3-1 Corinthians tomou ontem. Sério isso, Timão? Sério isso? Pois é, galera. Ontem o Corinthians entrou em campo com o Fluminense e acabou aí tomando 3 gols. E o Fluminense, a verdade é que dominou o jogo todo. E para acabar ainda, teve o jogador expulso, né, ali do Corinthians. Não vou lembrar aqui o nome dele. Até porque também eu nem assisti, na verdade, o jogo ontem. Ele passou em outra... Se eu não me engano, ele passou, foi na Prime Videos, né? E eu não consegui assistir o vídeo, né? Eu tava assistindo outro jogo, também um outro jogo jogando ontem na Casa TV. E não tive aí. Tava assistindo o jogo do São Paulo, na verdade, né? Que o São Paulo ele jogou ontem, né? Com o Internacional. E aí eu não consegui assistir o jogo, mas você olhando ali, cara, você vê que o Corinthians ele não vem, né, numa boa fase. Se eu não me engano é 8 jogos, né? Já são 8 jogos do Corinthians aí sem ele ganhar, cara. Cara, é muito preocupante. E será que o Dorival Júnior vai ser mandado embora? Fica até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês tudo hoje sobre o Corinthians, sobre o jogo de ontem, mesmo não ter assistido, mas a gente vai bater um papo aqui legal aqui e eu vou dar algumas opiniões aqui. Pois bem, pessoal, ontem o Corinthians entrou em campo 9h30 da noite, né? O jogo terminou até tarde, na verdade, e ele não passou, né, nos 2 canais do YouTube que eu gosto mais de acompanhar, que quando não é a Casa TV, é a GE TV, né? Não passou esses jogos aí, não, nesses canais aí, que são os maiores canais aí de jogos aí, né? Mas o Corinthians, né, a gente falando aqui a respeito do Corinthians, ele vem numa fase muito ruim, né? Obviamente que ele vem aí com 2 títulos, né? Veio com a Copa do Brasil, ganhou na final ali no final do ano ali, né? Contra o Vasco. Ganhou também a Supercopa do Flamengo. E o Corinthians, assim como eu falei, tem 8 jogos sem ganhar, né? Teve empate com o Flamengo, empate com o Santos, perdeu para Curitiba 2-0. E aí tem as derrotas também, né? E ontem foi uma delas. O Fluminense, na verdade, ficou praticamente com a bola o tempo todo, né? E o Fluminense também vem numa fase muito boa. Tem algumas oscilações ali, mas não tem muita... o que falar do time, né? A gente já imaginava que não ia ser um jogo fácil para o Corinthians, né? Principalmente quando ele pega esses times aí mais bem organizados, e o Fluminense está bem organizado aí, né? Você vê que, se eu não me engano, ele é o vice, né? O vice-líder aí, então vem numa fase muito boa, né? Então, assim como eu falei, né? Quando o Corinthians pega... A verdade é que o Corinthians sempre quando pega um time aí forte, um time maior assim, ele sempre vinha se saindo bem, né? Dificilmente perdia, né? Tinha um empate ali, perdeu pro Palmeiras. Mas o Corinthians, a verdade é que a fase não tá nada boa, né? Quando você vê que tem 8 jogos aí sem vitória, porque, cara, tá muito caindo. O Corinthians tá cada dia mais caindo na tabela. Acho que ele tá na 11ª posição e vai cair mais, que vai ter mais jogos hoje, né? Eu acho que vai ter... Agora o Corinthians vai jogar domingo. E domingo, se não me falha a memória, vai ser contra o Internacional. Aí vamos ver o que vai acontecer, né? Internacional que ontem empatou de 1-1 com o São Paulo, né? Então, e o Dorival? O Dorival vai ser mandado embora? Pois é, pessoal. O Dorival, nós sabemos que os jogos, os times de futebol aqui no Brasil, ultimamente, eu não sei o que acontece ali com com a comissão, com os pessoal ali responsável, né? Os presidentes ali, enfim, os responsáveis pelos times de futebol. Quando o time normalmente vem numa fase muito ruim, né? De muita derrota, empates, a tendência deles é mandar o técnico embora, mesmo que talvez o técnico ali ganhou, né? Igual foi o Dorival que ganhou aí a Copa do Brasil, teve aí né? Levantou as taças aí, mas, cara, ultimamente, se a gente for olhar o tanto de técnico que foi mandado embora, né? Desde final do ano ali, no começo do ano, de janeiro pra cá, mudou o técnico do Cruzeiro, saiu ali o Tite, saiu o Diniz, né? Cara, saiu o técnico do São Paulo, foi mandado embora, técnico do Santos,
Se eu não me engano, não, Fluminense acho que não foi mandado embora não, mas tem muitos times aí que foi os técnicos de futebol mandaram embora, justamente porque vinha numa fase ruim, né? O Vasco então nem se fala, né? Agora com o Renato Gaúcho entrou que controlou mais, mas você tá doido, mano do céu, é complicado. Então eu acho, cara, que o Dorival, se o Corinthians continuar nessa situação, né, de decadência aí, caindo aí nas tabelas, agora nós vamos ver aí, ó, que os jogos deu uma parada por causa dos amistosos aí da Copa do Mundo, de preparação aí para a Copa, os times ficaram, né, descansaram, ficaram uns dias parados e voltaram agora. E vai ter Copa do Brasil de novo para ser disputada, vai ter Libertadores, né? Sem contar o Brasileirão também, que é algo que deveria muito preocupar. Eu acho que é um dos campeonatos aí que são disputados que eu acho que deveria o time mais preocupar, na verdade, seria o Brasileirão, né? Até porque tem um risco aí de ir para a Série B, né? E eu acho que assim, né? Eu acho não, eu tenho certeza que time nenhum quer ir para lá, né? Então, igual você vê o drama do Santos mesmo, né? Pra não cair. O Santos passou um sufoco danado, né? Aí Neymar, né? A verdade é que ele ajudou ali, querendo ou não, o time dele ali, né? Motivou e foi pra cima e conseguiu ali umas vitórias ali que tirou eles ali da zona de rebaixamento. Então, conclusão, na minha opinião, o Dorival Júnior, se ele continuar, né? Nessa situação. Apesar que aqui também não é só culpa do técnico. Cara, o time do Corinthians, cara, é ruim demais. Nossa, tem sido muito ruim. E eu vou falar a verdade, não tem jogador bom no Corinthians não. É muito difícil se achar aí, a não ser uns meia boca, na minha opinião. O Bidu, o Memphis e o Yuri Alberto é os três que eu acho os melhorzinhos ali. Mas agora o restante ali, cara. Mano do céu, tá complicado demais, tá difícil demais. Tem o Mateuzinho também, que eu acho ele um bom lateral, né? O Mateuzinho, ele acho que jogou no Flamengo. Ele sempre tem, né, ganha em velocidade ali, consegue ali passar por um, por outro, entregar a bola, mas quando não tem outras pessoas para estar ajudando, aí complica tudo. Mas essa é a minha opinião, pessoal. O vídeo, para não ficar longo, eu quero ficando por aqui. Desde já que eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, deixar aquele comentário bacana para nós. E é isso, nos vemos numa próxima. Valeu! E eu agora tô trazendo também assuntos aí sobre a Copa do Mundo, né? Vou estar focando agora mais na Copa aí, né? Apesar que agora vai ficar uns 2 meses aí falta 2 meses mais ou menos pra Copa. Mas a gente vamos estar falando aí durante esses 2 meses aí, né? E também o assunto aqui é só o Corinthians mesmo, que é o meu time, né? Meu time desde criança, e falar sobre a seleção brasileira ali, outros times talvez aí que tiver, né, alguns jogos ali que eu achar importante estar comentando com vocês, beleza? E é isso, então tamo junto.